Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco da história de uma grande personalidade brasileira, o Padre Cícero. Ele é aclamado por muitas pessoas, e algumas até veem ele como um santo. Então nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da história desse famoso ícone nordestino, entender o porquê tantos o adoram, e também, ver o lado obscuro que muitas pessoas não sabem. Cícero Romão Batista, nascido na cidade do Crato em 1844, foi um jovem vindo de uma família de comerciantes com boas condições financeiras. Desde sua infância, Cícero sempre foi um grande devoto da Igreja Católica e teve sua formação nas melhores escolas da Paraíba, devido à boa condição financeira de sua família. Porém, com a morte de seu pai, sua família sofreu um forte impacto econômico, o que resultou na suspensão temporária dos estudos de Cícero. Durante esse episódio, com as condições financeiras fragilizadas, Cícero tem sua primeira visão divina, em que nessa suposta revelação, ele teria seus estudos custeados, e após isso, a revelação é contada ao seu padrinho, que então decide de fato pagar o término de seus estudos. Em 1866, Cícero ingressa no Seminário da Prainha, onde era considerado um dos mais capacitados devido ao seu empenho, e após 5 anos, Cícero se forma como padre e decide retornar ao Cariri. No entanto, quando ele retorna, encontra-se sem dinheiro para ascender na sua jornada católica, subindo nos postos da instituição, e também estava sem uma igreja para cuidar como padre. É nesse momento, em 1871, que Padre Cícero recebe um convite para celebrar a missa de Natal em Juazeiro, e é durante a missa que Padre Cícero tem sua segunda revelação divina, em que nela, Deus lhe disse para abandonar os seus projetos pessoais e ficar em Juazeiro, e é nesse momento que começa a sua fixação por aquele lugar. Com a decisão de ficar por lá, inicia-se o trabalho de catequese na região, que era extremamente pobre. Inicialmente, esse trabalho contou com uma espécie de exército de beatas, que eram mulheres que negaram a vida mundana e seguiam os projetos do padre. Para que o Padre Cícero conseguisse seus recursos, eram necessárias doações da comunidade. Porém, devido à pobreza local, foi necessária a criação de uma grande campanha de doações, que foi feita pelas beatas que o seguiam. E assim Padre Cícero conseguiu atender às demandas materiais suas e de sua família, que lhe tinha levado para Juazeiro. Com o tempo, a popularidade do padre crescia cada vez mais, e muito disso era devido a seus costumes baseados no Padre Ibiapina, que foi um outro padre que serviu de grande inspiração para o Padre Cícero. Dessa forma, Padre Cícero realizava trabalhos como missionário, assim como Ibiapina, que era um trabalho passado de porta em porta para ler a Bíblia para os moradores, visto que muitos não sabiam ler ou não tinham a formação necessária para compreender bem a leitura bíblica. Porém, esses atos missionários fugiam daquilo que era pregado pela Igreja Católica, que era a chamada romanização, que tratava-se do esforço da Igreja Católica oficial de resgatar a moralidade e exigir o respeito total à doutrina bíblica e eclesiástica. Devido aos trabalhos de Padre Cícero com o catolicismo popular, negando a romanização, inicia-se o primeiro traço de desconfiança da Igreja Católica com o seu trabalho. Um tempo depois, inicia um episódio que deixaria o nome de Padre Cícero famoso em toda a região, o chamado Milagre de Juazeiro. Esse milagre consistiu na suposta transformação de uma hóstia em sangue dentro da boca de uma das beatas seguidoras do padre, a chamada Maria Madalena do Espírito Santo Araújo. Após tal acontecimento, a notícia se espalha rapidamente, chegando ao Crato e outras regiões. Com isso, o bispo Joaquim, que era superior ao Padre Cícero nos cargos da igreja, lhe notifica. A primeira notificação consistia em um pedido de relatório sobre o caso do milagre. Porém, Cícero evitava dar uma resposta conclusiva, utilizando de meias-verdades para manter a história do milagre como uma grande possibilidade, e devido a isso, Padre Cícero recebe outra notificação, mas dessa vez por desobediência, e com isso o bispo Joaquim decide enviar uma comitiva ao local para averiguar a veracidade da situação. A comitiva foi enviada diretamente para Juazeiro e feita no próprio local, mas devido à pressão dos moradores locais, a comitiva retornou afirmando não haver uma explicação natural para o ocorrido. Porém, pelo fato da realização ter sido feita em Juazeiro, os resultados pareciam parciais, e é nesse momento que acontece a segunda comitiva, mas dessa vez, levariam a Beata Maria para a cidade do Crato e tentariam refazer o milagre. Porém,
Dessa vez a hóstia não se transformou em sangue na boca da beata, o que fez o resultado da comitiva apontar que não houve nenhum milagre. Alguns anos após, acontece a negativa definitiva do milagre, em que a Igreja Católica afirmou oficialmente que não aconteceu o milagre, mas, nesse ponto, a história já havia se espalhado e o nome de Padre Cícero já estava em todos os lugares. Com essa decisão oficial, Cícero, já muito influente, junta várias doações para que pudesse ir a Roma para recorrer sobre a decisão oficial da Igreja. Porém, essa tentativa não rende como ele esperava, e em sua volta a Juazeiro, o bispo Joaquim, já irritado com a posição do padre e com medo de que ele transformasse Juazeiro em um centro de fanatismo religioso, decide expulsar Cícero da igreja de Juazeiro, mas o nome dele já havia ficado tão grande que o bispo volta com sua decisão para assim não transformá-lo em um mártir. E dessa forma, Padre Cícero tem seu nome conhecido em todo o estado, levando ele a participar de grandes movimentos e fazer certas alianças políticas duvidosas, como sua forte aliança com Accioli, um oligarca ligado a vários episódios bárbaros no Ceará, estado onde governou durante seus atos sangrentos na passeata das crianças. E também Floro Bartolomeu, o apelidado de Satanás de Juazeiro, devido a seu ímpeto e crueldade com os inimigos, sendo ele visto por historiadores como uma espécie de alter ego do Padre Cícero, fazendo coisas que o próprio não poderia fazer devido à sua imagem. Com toda a sua fama, Cícero conquistou a emancipação de Juazeiro do Crato e tornou-se prefeito da recente cidade, e com isso, aliado a Accioli e Bartolomeu, participou da chamada Sedição de Juazeiro, episódio que tratou de uma revolta das oligarquias cearenses contra o governo federal devido à interferência federal na política estadual, e tinha o intuito de derrubar o então governador do Ceará e transformar Juazeiro na nova capital. E para isso, Cícero forma o chamado Pacto dos Coronéis, fazendo uma trégua entre os fazendeiros do Cariri e levando o apoio deles para o ex-governador Nogueira Accioli. Esse episódio contou com a vitória do lado oligarca e inúmeros acontecimentos bárbaros por parte dos revoltosos, contando inclusive com táticas militares orquestradas pela própria liderança de Padre Cícero. A vida política de Padre Cícero ainda perdurou por muitos anos, trazendo consigo vários episódios suspeitos. Envolvido em muitos acontecimentos que são vistos como exemplares por muitos e envolvido também em outras ações vistas como reprováveis por outros, Padre Cícero é até hoje uma grande personalidade conhecida em todo o Brasil, e sua história, embora possa dividir opiniões, é muito fascinante e de grande importância. E essa foi uma breve história da ascensão dessa grande figura popular. Se você gostou do vídeo e quer mais histórias como essa, comente suas ideias e compartilhe com os amigos para que mais pessoas saibam sobre esse assunto tão interessante. Não deixe também de curtir o vídeo e comentar o que achou do tema. Obrigado por assistir e até a próxima!